Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como se podem alterar os códigos de resposta de uma variável no SPSS. Por exemplo, porque se detectou a posteriori que essa variável foi mal codificada, após ter sido recolhida no âmbito de um projeto de investigação. Este tipo de transformação de variáveis também é muito utilizado para conciliar duas bases de dados preparadas por investigadores diferentes. Por exemplo, se na base de dados 1 se codificou a variável fuma com 1 sim e 2 não, e na base de dados 2 se codificou essa mesma variável com 1 não e 2 sim, portanto ao contrário, tendo ambos os investigadores já lançado valores nas respectivas bases de dados, torna-se necessário recodificar a variável numa das bases de dados antes de proceder à junção de todos os valores, sob pena dos nãos da base de dados 2 serem interpretados como sims na base de dados 1 e vice-versa. Eis o objetivo de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo, saber a que situações deve aplicar este tipo de transformação de variáveis, ou seja, quando é que deve alterar os códigos de resposta de uma variável no SPSS, e além disso, no final deste módulo, também deve conseguir desempenhar a seguinte competência: utilizar a opção Recode into Same Variables do menu Transform do SPSS para alterar os códigos suprarreferidos. Mas vejamos uma demonstração concreta deste tipo de transformação de variáveis. Neste caso, a ideia é eliminar o peso da resposta não numa eventual soma de todas as respostas. De antes, o não estava codificado como sendo o valor 2. E agora pretende-se, depois da transformação, que ele passe a ter o valor 0. Como o 0 não afeta a adição, se eu somar todas as respostas que foram dadas a esta pergunta, se fuma ou não, o total vai dar o total de formadores da amostra em causa. Esta seria uma justificação para fazer esta recodificação. Já temos aqui a base de dados do nosso projeto de investigação modelo sobre a ansiedade pré-natal. Aqui surge a pergunta sobre se a inquirida fuma ou não. Desligando o botão dos Value Labels, eu constato que o que está introduzido são valores numéricos 1 e 2, em que o 2 é o não e o 1 é o sim. E o que eu quero fazer é deixar o sim com o 1 inalterado, mas passar o não de 2 para 0. Isso consegue-se no menu Transform Recode into Same Variable. Eu posso recodificar para cima da mesma variável, porque não vou perder informação nenhuma. Vou simplesmente mudar um código de um dos valores. Se eu quiser depois voltar a pôr como estava, a qualquer altura posso fazê-lo. Ou seja, não faz falta recodificar para cima de uma variável diferente e ficar com duas variáveis. Então vou recodificar para cima da mesma, vou dizer qual é que é a variável que quero alterar, que é esta, fuma, puxando-a para a direita, e agora, premindo o botão de Old and New Values, vou dar a correspondência entre os valores antigos e os novos valores. Então o que eu quero é que ao valor antigo 2 passe a corresponder o valor novo 0. E vou acrescentar à lista para que esta recodificação seja feita. Tudo o que era 2 antes passa a ser 0 depois. Continue. E agora ao fazer OK, o que se passa é que o SPSS manteve os sims, mas apresenta zeros em vez de nãos. E se eu desligar os Value Labels, vejo que o que está lançado na base de dados são zeros e uns, ao contrário de há pouco, estavam 2 e 1, mas ele não conhece ainda o significado do 0. Eu terei que vir à variável View e, nessa variável fuma, tenho que alterar os seus valores, que neste momento está com 1 sim, 2 não, tenho que alterar para 0 não. O não, que antes era 2, vai passar a ser 0, eu vou alterar, change, e agora sim, já está mantida a coerência com a transformação que eu fiz há pouco. O que significa que se eu vier à variável View, estão lá zeros e uns na mesma, mas ao ligar o botão dos Value Labels, ele já conhece a correspondência dos sims e dos nãos. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts. Estamos na primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com incidência para a transformação de variáveis, que é um passo intermédio que normalmente o investigador precisa de fazer após a recolha de dados de um projeto de investigação, pois são alguns desses dados que irão ser transformados, neste caso a variável fuma, e antes de fazer a análise desses mesmos dados, porque para fazer a análise faz falta ter algumas das variáveis já transformadas. Temos o não a pesar 0 para eventualmente poder fazer a soma de todas as respostas e obter um número de fumadores. Neste vídeo demonstrou-se como alterar os códigos de resposta de uma variável no SPSS.